Vamos lá, a questão de número 13, que é a terceira questão do nosso exercício, ela nos diz para identificar quais dos elementos a seguir apresentam algum tipo de alteração conforme se aumenta a tensão no circuito paralelo. E aí os itens são corrente, tensão em cada aparelho, resistência equivalente e resistência de uma forma geral, ou seja, resistência em cada aparelho. Para a gente entender melhor, eu montei o circuito aqui, que eu tinha mostrado agora há pouco, que para esse caso dessa questão, ele é mais didático do que o que eu montei na questão 12, né? Então aqui nós temos três elementos em paralelo, tá? Aqui R1, R2 e R3, e entre os polos dessa ligação em paralelo, você tem aqui a tensão elétrica, representada pela letra U. Essa tensão aqui aplicada a esse circuito vai induzir uma corrente elétrica, que eu chamei aqui de I. Essa corrente elétrica vai encontrar aqui, considerando que ela está saindo do polo A para o polo B, considerei então o polo A positivo, polo B negativo, ela vai encontrar aqui no caminho esse nó. Nesse nó, ela vai se dividir, parte dela vai para o resistor 1, a outra parte vai para o resistor 2 e a outra parte vai para o resistor 3. Analisando esse desenho, essa geometria apresentada aqui, a gente consegue identificar se vai ou não haver influência no que foi citado nos itens quando eu alterar a tensão elétrica do meu circuito. Então vamos lá. No item A ele quer saber se vai alterar a corrente do circuito. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Como é que eu defino corrente do circuito? Eu defino corrente do circuito através da primeira lei de Ohm, fazendo aquela manipulaçãozinha, passando a resistência que está multiplicando a corrente, passo ela para o outro lado dividindo. Então a corrente é definida como a tensão dividida pela resistência. Então é óbvio, olhando aqui essa equação, que a corrente elétrica ela depende do valor da tensão. Então se eu alterar a tensão do circuito, é claro que eu vou alterar o valor da corrente elétrica. Beleza? Então depende sim a corrente da tensão. No item B, ele quer saber se vai alterar a corrente em cada um dos elementos, ou seja, aqui eu utilizei o circuito como um todo, ou seja, apliquei a resistência equivalente. Mas se eu quiser analisar termo a termo, resistência por resistência a resistência, então é só aplicar essa mesma lei a cada um dos resistores. A lei não vai mudar, a equação não vai mudar, a única coisa que vai ser alterada é o valor da resistência aqui embaixo. No item A, eu utilizei a resistência total do circuito e no item B eu vou utilizar a resistência de cada um dos elementos, de cada um dos aparelhos. E aí a gente percebe o quê? Que a corrente continua dependendo de quem? Continua dependendo da tensão elétrica. Se eu alterar o valor da tensão, logicamente que eu vou alterar o valor da corrente. Inclusive essa dependência é uma dependência direta, são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que se a tensão aumentar, a corrente aumenta, se a tensão diminuir, a corrente também vai diminuir. Então isso para qualquer um elemento que eu ligue em paralelo aqui no meu circuito, eles vão depender da tensão elétrica. Nos itens C e D, ele pergunta se eu alterar a tensão vai causar alguma mudança na resistência equivalente, no item C, ou na resistência de cada aparelho que ele fala aqui no item D. Quanto à resistência, pessoal, é muito simples da gente responder a isso. Por quê? Porque resistência, aplicando aí as ideias do Ohm, George Simon Ohm, resistência é uma propriedade do material, logo ela é uma constante elétrica, é uma constante. E se ela é uma constante, ela não vai depender nem da alteração de tensão, nem da alteração de corrente. Ela vai depender apenas da geometria do material. Lembra da segunda lei, que a resistência é igual à resistividade do material, que depende da composição química, multiplicado pelo comprimento do condutor, dividido pela área ou espessura desse condutor. Então ela depende só da geometria do material, não depende de tensão, não depende de corrente. Logo, a resistência de nenhum tipo, ela vai ter alteração aí em função da tensão. Então, o item C e o item D não sofrem alteração quando se altera a tensão do circuito. Então essa foi a nossa 13ª questão.